Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é sola escritura. Essa palavra que pode parecer um pouco complicada, na verdade, traz um ensinamento muito importante, tem um significado muito simples. E a gente vai se aprofundar nesse tema hoje. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta aí para fazer suas anotações, pega também a sua Bíblia, porque ela é o foco do nosso estudo de hoje, beleza? Então, bora estudar o que esse tema traz pra gente. Já vou começar aqui com os nossos slides para que você possa ir acompanhando esse passo a passo e a gente vai se aprofundar nessa doutrina que é tão importante para a Reforma Protestante, essa doutrina que foi um dos pilares da Reforma e também um dos centros de toda a controvérsia entre protestantes e católicos. Então, bora lá, vamos ver o que essa doutrina tem para nos ensinar. O que significa sola escritura? De maneira muito simples, significa somente a Escritura. O que somente a Escritura pode fazer por nós? Ou porque somente a Escritura tem um lugar privilegiado dentro da nossa relação com Deus? Vamos ver o que Sproul diz para nós nessa doutrina aqui. Deixa eu tirar minha carinha aí para você poder ler inteiro. Diz assim: o termo sola escritura simplesmente quer dizer somente a escritura. Essa frase declarava a ideia de que só a Bíblia tem autoridade de obrigar as consciências dos crentes. Os protestantes reconheciam outras formas de autoridade, como cargos da igreja, magistrados civis, credos e confissões eclesiásticas, mas viam essas autoridades como sendo derivadas de e subordinadas à autoridade de Deus. Nenhuma dessas autoridades menores era considerada absoluta, porque todas elas eram capazes de erro. Somente Deus é infalível. Autoridades falíveis não podem constranger a consciência de modo absoluto. Esse direito é reservado somente a Deus e a sua palavra. Bom, o que eu gostaria que você visse nessa pequena citação do Sproul? É que o termo somente a escritura se refere a uma questão de autoridade dentro da igreja. Enquanto a igreja católica via algumas diferentes fontes de autoridade com o mesmo nível autoritativo sobre as nossas vidas, os reformadores entendiam que somente a escritura tem a suprema autoridade, porque a escritura vem do próprio Deus. Então, enquanto a igreja católica via o Papa ou a tradição e os escritos e os estudos da tradição desenvolvidos ao longo dos séculos como autoridade sobre as nossas vidas, os reformadores diziam não. Todas essas autoridades, como o Papa, como o Estado, como a tradição, os credos e as confissões, que são documentos históricos também, são autoridades menores. A autoridade que deve avaliar e julgar todas essas outras autoridades menores é a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, não está no mesmo patamar. Ela está acima, porque ela vem do próprio Deus. Ela exprime o caráter do próprio Deus. Então ela não pode estar em pé de igualdade com o Papa. Senão você estaria colocando o Papa no mesmo patamar de Deus, ou você estaria reduzindo Deus ao patamar do Papa. Entende? Então somente a Escritura tem esse nível de autoridade. Somente ela deve conduzir a igreja e é através da Escritura que a igreja será feita ou moldada por Deus. E é isso que a gente vê no pano de fundo dessa questão. É uma luta por autoridade. Quem tem a autoridade de conduzir a igreja? Quem tem a autoridade de dizer para a igreja o que é certo ou errado? Se a palavra de Deus fala uma coisa e o Papa fala outra coisa, quem está certo? Quem nós devemos dar atenção? E era essa a grande questão para os reformadores. Eles viam várias doutrinas e vários ensinamentos que eram contrários à palavra de Deus ou eram somados à palavra de Deus e que eram contrários àquilo que as escrituras diziam. Então eles começaram a reformar a igreja, a remodelar, voltando para as escrituras. Não era algo novo, mas era um retorno, a busca por fidelidade àquilo que Deus dizia em sua palavra. É isso que sola escritura significa. Somente a escritura, não o Papa, não a tradição. Ninguém é a palavra de Deus a não ser a própria Bíblia. Então, a primeira questão que eu já adiantei pra gente é a questão de autoridade. A Reforma Protestante traz toda a questão sobre salvação, o justo viverá pela fé, nós somos salvos apenas porque cremos em Cristo, nós não temos mérito, nós não alcançamos a salvação pelos nossos próprios esforços. Essas coisas eram ensinadas pelos reformadores
em combate ao que a Igreja Católica ensinava. A Igreja Católica ensinava a questão dos méritos, a questão de alcançar pelos nossos próprios esforços ou confirmar a nossa salvação pela nossa própria força. Então a gente vai ver mais detalhes disso nas outras doutrinas, mas os reformadores começam afirmando somente a Escritura é a palavra de Deus. Então somente a Escritura tem autoridade para nos dizer qual é a vontade de Deus para nós, para a nossa vida. Lutero tinha essa frase aqui: a igreja não faz a palavra, mas é feita pela palavra. A igreja não tem autoridade para dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. A igreja deve reconhecer o que é palavra de Deus. A igreja deve olhar para a palavra de Deus e reconhecer que ali está a autoridade divina, os ensinamentos divinos, os quais nós devemos seguir. Para os reformadores, esse ponto é muito importante, porque a palavra de Deus falando é como o próprio Deus falando. Ela é o sopro que vem de Deus para nós. Somente a Escritura tem esse status. Nenhum outro livro no mundo pode se dizer palavra de Deus, a não ser a própria Bíblia. Dessa forma, o que eles estavam querendo dizer para nós é que a Escritura deveria reger a igreja e não a igreja ser autoridade sobre a Escritura. A autoridade da Escritura é tal que é como se o próprio Deus estivesse proferindo as palavras. Quando você lê a Bíblia, é o próprio Deus falando com você. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, é o registro que Deus inspirou para ficar guardado para nós, para que nós o conheçamos, para que nós saibamos quem é Jesus e o que Jesus fez por nós. Nenhum outro livro, nenhuma pessoa tem essa autoridade. É a palavra de Deus quem deve nos conduzir e reger as nossas igrejas e as nossas vidas. Vamos prosseguir então. Para os reformadores, a Escritura deveria reger a igreja, porque ela é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela é infalível e inerrante, o que isso significa? Sendo palavra de Deus, ela não falha no propósito para o qual Deus a entregou. Ela não falha no propósito que Deus tem para ela. Ela também não erra naquilo que ela registra ou naquilo que ela testemunha. Se nós pensarmos que a Bíblia é falha ou que a Bíblia tem erros, nós estamos atribuindo falhas e erros ao próprio Deus. Veja que interessante. A Escritura é a palavra que Deus inspirou em alguns homens, alguns seres humanos, para registrá-la de forma escrita. Mas Deus, ao inspirá-la, ao conduzir a sua produção, fez de tal maneira que não houvesse erros, não houvesse falhas, mas a Escritura é perfeita para o propósito para o qual Deus a entregou a nós. Veja, a Escritura não é um manual de biologia, ela não é um livro de ciência, então, por exemplo, algumas contestações que são feitas contra ela, em um momento a Bíblia fala que morcego é ave, e aí o pessoal fala, olha que ridículo, morcego não é ave, morcego é isso, é aquilo. Não, a Bíblia não é um livro a respeito da classificação biológica dos animais. Então, isso é irrelevante para ela. Mas, no seu propósito de nos revelar quem é Deus, qual é o caráter de Deus e qual é o caminho da salvação, o que é requerido do povo de Deus para glorificar Deus, a Bíblia é perfeita e inerrante. A Bíblia não nos traz tratados ou artigos científicos, mas ela é a palavra de Deus que revela o próprio Deus e ela não falha e ela não erra nesse propósito para o qual Deus a entregou para nós. E nisso a Bíblia é única, porque se você parar para pensar na discussão da autoridade a respeito do Papa, a tradição, quem é a autoridade sobre a igreja? Então, quando os reformadores dizem a Bíblia é a autoridade, é porque ela não erra. O Papa, a tradição, os grandes teólogos, os credos, os documentos de confissão de fé e etc. podem errar, porque são um material humano. A Bíblia não, ela vem do próprio Deus, então ela é diferenciada. Por isso, somente a Escritura está nesse patamar. Somente a Escritura tem esse nível de autoridade, porque ela é inerrante e infalível, como é o próprio Deus. Então aqui está, somente a Escritura é inerrante. O Papa e a tradição erram. Por isso, eles devem ser sempre avaliados de acordo com a Escritura. Deixa eu tirar minha carinha aqui para você ler também.
Cada palavra e cada frase são o sopro do Deus vivo. Cada palavra na Bíblia foi conduzida por Deus. Cada texto, cada ensino é conduzido pelo próprio Deus, para que nós sejamos edificados. Por isso, nada ali é em vão. Mesmo as genealogias que muitas vezes a gente pula, a gente tenta evitar, elas têm um propósito para estar ali na Bíblia. Mesmo alguns textos que são confusos para nós, eles têm algum propósito que o próprio Deus deu para eles ali dentro da sua palavra. Então nós devemos sempre valorizar a Bíblia de Deus. A Bíblia é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós devemos lê-la, estudá-la, praticá-la e não ser só um livro bonito na nossa estante. Então vamos lá, prosseguindo. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 13, 16 e 17 é muito importante para a nossa doutrina da palavra de Deus. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, o que esse texto nos ensina a respeito da palavra de Deus? Primeiramente, eu gostaria que você olhasse para essa palavra aí destacada, inspirada. O que significa dizer que a palavra de Deus é inspirada? Deus escolheu pessoas ao longo de muitas épocas para registrar a sua palavra. Mas ele não deixou essas pessoas registrarem como queriam, não, ele conduziu o registro da sua palavra, o registro da história bíblica, de maneira que ele inspirou, ele usou escritores humanos, mas debaixo da ação do Espírito Santo, para que eles redigissem, eles registrassem a palavra de Deus, eles registrassem os eventos históricos, eles registrassem os ensinamentos de Deus para nós. Mas ele não fez isso como alguém controlando uma marionete. Ele usou diferentes gêneros literários, ele usou diferentes pessoas em diferentes épocas e em tudo ele inspirou, conduziu essas pessoas de que forma? A palavra inspirar aqui é como um sopro, é como se Deus estivesse soprando sobre eles o seu hálito, o seu ar, e eles recebessem esse sopro que vem do próprio Deus. Deus soprando sobre eles e eles recebendo e registrando. Toda a escritura é inspirada, então, por Deus. E ela tem um propósito, ela é útil. Para quê? Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir na justiça. Em todas essas áreas, a palavra de Deus é útil para nós. A fim de quê? Qual é o propósito da palavra de Deus? O propósito é que todo homem e mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Ou seja, a palavra não tem o intuito só de nos informar coisas. Ela tem o intuito de nos moldar, de nos preparar, de nos fazer viver de uma maneira agradável a Deus. Que nós sejamos aptos para toda boa obra. Prosseguindo. 3 pontos fundamentais, então, pelos quais os reformadores lutaram tanto. Eles tiveram que, então, libertar a Bíblia, como se a Bíblia estivesse debaixo de um cativeiro ali dentro da Igreja Católica medieval, que restringia o acesso à Bíblia, que não deixava com que o povo lesse a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia estava só em línguas antigas, estava só em latim. O povo, por mais que não falasse latim nas diferentes regiões, eles tinham que participar de uma missa em latim. Eles não conheciam a Bíblia. Quem tinha o domínio da Bíblia era só o clero, ou seja, só o Papa, os padres e etc. Então, vamos ver a libertação da Bíblia. Como é que os reformadores trabalharam para que a Bíblia, que é tão importante, estivesse ao alcance do povo, de maneira que o povo pudesse entendê-la? 3 passos, então. Primeiramente, eles buscaram traduzir a Bíblia e o culto na língua do povo. Então, Lutero foi um cara que trabalhou bastante por isso, para traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo na Alemanha pudesse entender a palavra de Deus, pudesse ouvir a missa na sua própria língua e entender o que estava acontecendo ali. Imagina você não fala japonês, você vai lá participar de um culto em japonês. Qual é o seu nível de compreensão desse culto? Como é que você vai desfrutar? Vai saber o que está sendo pregado, vai saber o que está sendo cantado e etc. Você não vai entender nada. Eu também não entenderia, a gente não fala japonês. Então, como a Bíblia poderia nos moldar e nos preparar para toda boa obra se a gente não entendesse ela?
Veja, os reformadores, não só Lutero, mas posteriormente a ele, depois dele vieram muitos, traduzindo a Bíblia para que ela fosse acessível às pessoas e as pessoas pudessem ler. E hoje a gente tem Bíblia em várias línguas, inclusive no nosso português. Várias traduções bíblicas em português que a gente pode ler, a gente pode desfrutar e aprender com elas. Segundo ponto, pregação expositiva. Os reformadores faziam isso de maneira muito bela e com muita dedicação em pregar a Bíblia de maneira expositiva, ou seja, pegar o texto bíblico e ensinar o que está no texto bíblico, expor o texto bíblico, extrair do texto os seus ensinamentos, as suas imagens, a sua mensagem para a edificação do povo, buscando sempre qual é o sentido e o ensino do texto, em meio ao seu contexto histórico, o seu contexto gramatical e etc. E eles buscavam então extrair da própria Bíblia o ensinamento e não impor ou pôr sobre a Bíblia outros sentidos e significados. Em terceiro ponto, eles se esforçaram muito para fazer exegese. Exegese é o estudo para extrair a mensagem do texto bíblico, estudá-lo no seu contexto e se aprofundar nele. E não só isso, eles fizeram esses vários estudos e registraram. Até hoje a gente tem vários comentários de Calvino, a gente tem coisas de Lutero, entre outros reformadores também, que nos deixam documentos muito importantes sobre o estudo bíblico, sobre o que a Bíblia ensina, e eles fizeram de tudo então para pegar a palavra de Deus e deixá-la de maneira palatável para que o povo entendesse. Quando eu digo palatável, não é moldando ou mascarando a palavra de Deus, mas colocando ela numa linguagem que o povo ensinava, o povo aprendia com fidelidade ao que era registrado na palavra. Ou seja, eles não inventavam, era uma busca por se aprofundar no que Deus ensinou e ensinar aquilo que Deus queria para o povo. E assim eles buscavam libertar a Bíblia, pôr a Bíblia na mão do povo e tirar a Bíblia do domínio do Papa. Muitos deles, inclusive, morreram tentando fazer isso. Muitos foram perseguidos, muitos tiveram o seu sangue literalmente derramado porque eles queriam fazer essa ação de abençoar o povo com a palavra de Deus. Eles buscavam muito a questão da interpretação. O que é a interpretação bíblica? Como é que a gente entende a Bíblia? Como é que a gente pode receber a mensagem de Deus contida ali de maneira fiel a ela e não inventando o nosso próprio significado? Então vejamos de duas formas muito importantes. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é uma das regras de ouro. A Bíblia se interpreta. Então, se você tem um ponto da Bíblia que é um pouco misterioso, um pouco difícil de entender, como é que você faz para entender? Você não cria um significado, você não inventa uma visão mirabolante que te ensina o significado daquilo. Não, você vai pegar outros textos bíblicos que falam daquele tema e usá-los para interpretar-se. Então, dessa forma, um texto da Bíblia nos ensina a respeito do outro e a Bíblia vai interpretando a própria Bíblia, de maneira que nós sempre buscamos essa interpretação de maneira fiel ao que a própria Bíblia ensina. A Bíblia se interpreta e nos ensina a interpretá-la. Mas veja, para os reformados, a Bíblia sempre está muito próxima ou associada ao ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro expositor da Bíblia e capacita a igreja a reconhecer e interpretar a palavra. Sem o Espírito Santo, nós não compreendemos corretamente a palavra de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem abre os nossos olhos, Ele desvenda os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da palavra. É Ele quem vai guiar a igreja a interpretar de maneira correta a palavra. Não é o Papa, não é a tradição, não são homens, não são documentos históricos. É o próprio Deus quem nos conduz. Deus usa em muitos momentos mestres, Deus usa em muitos momentos servos dele para nos ensinar a respeito da palavra, mas a autoridade final é a própria palavra e o Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar. Dessa forma, nós precisamos sempre buscar ler a Bíblia em companhia do Espírito Santo, sempre em oração e humildade. E isso aqui não significa que cada um pode interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Eu vou pegar a Bíblia e vou inventar o significado para ela hoje. Não posso, porque eu sozinho não faço uma interpretação fiel da palavra. A interpretação fiel da palavra vem pelo Espírito Santo que capacita a igreja, o corpo, a compreendê-la de maneira correta. Mas a autoridade ainda é do Espírito Santo e do uso que ele faz
da Bíblia. Não é nossa autoridade. Nós não podemos definir o que a Bíblia significa. O significado dela está contido nela e é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para compreendê-la. Portanto, concluindo, a Escritura é regra de prática que guia os nossos deveres diários. A Escritura é Deus falando conosco como um pai fala a seus filhos. Veja que interessante. A Escritura pode ter em alguns momentos passagens mais difíceis, mais complicadas, mas a grande parte da Escritura é inteligível para nós. Nós conseguimos compreendê-la porque ela é como um pai, o nosso Pai Celestial falando conosco em uma linguagem que nós podemos entender. Toda a história da salvação em Cristo é plenamente inteligível. Nós podemos entender quando a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, render a nossa vida ao senhorio de Cristo e receber Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Isso é claro nas Escrituras, não é nem um pouco misterioso. Talvez algumas passagens a respeito do fim dos tempos, algumas passagens do Antigo Testamento precisem de uma maior exegese, de um estudo um pouquinho mais aprofundado para que nós entendamos. Mas a maior parte, o centro, o núcleo, a essência é claro para nós porque é como um pai falando para nós que somos seus filhos. A palavra de Deus também é palavra de verdade e de poder. Como palavra de verdade, podemos confiar no que ela diz sobre esta vida e a vida eterna. Veja que interessante, confiança é algo fundamental na nossa relação com as Escrituras. E nós podemos confiar nela porque ela é a palavra de Deus. Então, o que ela diz sobre essa vida e sobre a vida eterna, sobre como deve ser a nossa forma de viver, tudo que a Bíblia diz é verdadeiro e digno de confiança, porque o próprio Deus é verdadeiro e digno de confiança. Como palavra de poder, estudamos a Escritura para que ela transforme e renove nossa mente. Por meio do Espírito de Deus, esse poder se manifesta em nossas vidas, lares, igrejas e comunidades. Olha só, a palavra não é só verdadeira, ela é poderosa, ela é transformadora, ela renova nossa mente. O Espírito de Deus age através da palavra para mudar as nossas vidas. E não para só em nós, mas muda todo o nosso entorno, muda a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja. Tudo precisa ser renovado e transformado por esse poder maravilhoso da palavra de Deus. E somente a Escritura tem esse poder que vem de Deus. Somente a Escritura pode nos transformar e nos moldar a imagem de Cristo. Veja essa citação do Joel Bick, muito interessante. Enquanto outros livros podem nos informar e até reformar-nos, somente um livro pode transformar e conformar-nos à imagem de Cristo. O que isso quer dizer? Você pode pegar um livro muito bacana para ler, você vai saber várias informações, você vai ficar mais inteligente, você vai receber um conteúdo bacana. Você pode até mudar um pouquinho por causa desse livro, mas só um livro pode tocar no nosso coração. Só a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que vai no fundo da nossa alma. Só a palavra de Deus é desse patamar. Só ela tem esse alcance de no profundo do nosso ser e pela ação do Espírito Santo nos transformar. E não só nos transformar nos dando um novo coração, mas ela tem o objetivo, ela busca e ela faz com eficácia nos transformar à imagem de Cristo. O padrão da palavra de Deus é nos moldar para que sejamos discípulos de Jesus, para que o caráter de Cristo seja mais visto em nós. Por isso que nós devemos confiar nela, devemos ouvi-la e praticá-la, porque não é mera informação para a nossa cabeça, é o caráter de Jesus sendo moldado em nós, para que nós sejamos mais perfeitos, mais agradáveis a Deus, em tudo que fizermos sejamos diferentes, porque em nós habita o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está trabalhando nos nossos corações. E somente a Escritura tem essa autoridade para ser a nossa regra de fé e prática, para nos conduzir nesse novo caminho que recebemos em Jesus Cristo. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, é só uma breve explanação para que você possa, a partir disso, se aprofundar nesse tema. Então, nós esperamos que você busque se aprofundar, busque saber mais do sola Escritura ou somente a Escritura e que você possa desenvolver um relacionamento profundo com a sua Bíblia
amar os ensinamentos da Bíblia e colocá-los em prática. Por mais difíceis que sejam, eles são ensinamentos transformadores que podem mudar a sua realidade, porque nela está a palavra de vida, a palavra da salvação, que vem do próprio Deus para nós. Então, desfrute mais da sua Bíblia, leia mais, busque estudá-la e procure pessoas na nossa comunidade de fé para que você consiga dialogar a respeito da Bíblia e nessa troca, nessa interação entre os irmãos, você também aprenda muito mais. Que Deus te abençoe, é isso aí e até a próxima.